Bem, boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 11 de junho de 2026, quinta-feira. E nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra aqui, ó, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda, essa obra maravilhosa, e que nós já estamos encerrando, né? Acredito que na próxima quinta-feira a gente deva terminar o estudo dessa obra. Uma obra que trouxe para a gente uma série de ensinos muito importantes. Olha, nós começamos a estudar essa obra, meu Deus do céu, se eu não me engano, em setembro, 9 de setembro de 2021. Nossa, quanto tempo estudando essa obra, né? Isso. Em setembro de 2021, olha só, 22, 23, 24, quase 5 anos estudando essa obra. É um livro muito grosso, né? Então, no meu é tão antigo que são 2 volumes. Mas já estamos encerrando. E, se Deus quiser, vamos iniciar o estudo dessa obra. As Curas de Jesus, de Joaquim Bueno Neto. Acreditamos que dia 25 de junho, ou, no máximo, dia 2 de julho, nós começaremos o estudo dessa obra. As Curas de Jesus, de Joaquim Bueno Neto. Mas antes de nós iniciarmos nosso estudo, vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai, a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, aos espíritos amigos, a Francisco de Assis, a doutor Bezerra de Menezes, Ivone Amaral Pereira, essa falange de espíritos trabalhadores do Senhor, para agradecer todos os ensinos, né, todas as orientações, todos os alertas, né, as puxadas de orelha que eles têm nos dado, para que a gente possa andar no caminho reto, do caminho do bem, para que a gente possa progredir, para que a gente possa crescer em sabedoria, em amor, em espírito, né? Fazendo aquilo que é da vontade do Pai sempre. E rogar a Deus que abençoe, proteja, ampare todos os nossos irmãos mais sofridos, né? Aqueles irmãos que estão, nesse momento, passando por dores muito grandes, dores terríveis, desamparados, abandonados, sofrendo vários tipos de injustiças, que esses irmãos sejam amparados pelo Senhor, confortados, consolados, e aqueles que se afastaram do Pai, que estão promovendo muitas dores, que o Pai tenha compaixão desses irmãos e que os toque no coração deles, para que eles voltem ao caminho do bem, o caminho do amor, o caminho do Senhor. E assim, poupem-se de tantas dores no futuro, né? Então, assim, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, pedimos ao Pai que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos lá. Nós estamos aqui estudando aquelas historinhas, né, tão bonitas que o Hermínio trouxe para a gente, né? Historinhas que a Regina começou narrando sobre o atendimento que ela dá às famílias carentes, é, fa- confeccionando enxovais para esses espíritos que estão reencarnando agora, né? E que estão sendo recebidos de uma maneira tão bonita por ela e pelo grupo de amigos que ajudam a confeccionar esses enxovaizinhos, né? E aqui nós vamos para a historinha número, é a história, hoje, a historinha número 1, né? Então ele vai trazer para a gente algumas historinhas de fatos ocorridos. Historinha número 1. Esse é o capítulo 21, tá? Relembrando a todos, é o capítulo 21.
desse livro. E aí tem lá, historinha número 1. Diz assim: uma senhora pediu enxoval para uma pessoa de seu conhecimento e que, tendo já 8 filhos, meu Deus, né? Encontrava-se em dificuldades à espera do 9º filho. O marido, desempregado há meses, acabara cedendo à pressão das dificuldades, à frustração de não ter como dar de comer aos filhos. Começou a beber, com o escasso dinheiro que conseguia dos biscates. Então, o marido, já antevendo a chegada do 9º filho, já não estava dando conta, né? Ele, que vivia de biscate, agora começou a pegar o pouco que ele ganhava do biscate e começou a beber. E porque bebia, passou também a maltratar a mulher e as crianças. A gente vê muito isso, né? Aí o homem bebe, aí chega em casa, aí briga, bate na mulher, briga, bate nas crianças, né? O 9º filho era esperado para o fim daquele mês, que mal começava. Assim que a mulher soube que o enxoval já estava com a sua conhecida, foi buscá-la. Os problemas eram os mesmos de sempre, mas ela não fazia carga sobre o marido desorientado. Dizia que ele não era mau, que tomava aquelas atitudes violentas por causa da bebida e bebia pelo desespero de não encontrar emprego. Então, a mulher, né, ela ainda buscava justificar o marido, defender o marido, dizendo que ele era assim, violento com a família, porque ele não estava conseguindo dar conta da situação. E que ele bebia porque não conseguia arrumar emprego. Ao abrir o pacote com o enxoval, a mãe, né, que ia ter o 9º filho, não é coisa pouca, ao abrir o pacote com o enxoval, foi de surpresa em surpresa e não se conteve. Começou a chorar, sem nada dizer. Ficou tão emocionada que saiu sem agradecer a moça que deu o enxoval, a Regina, né, porta fora. Na semana seguinte, ela voltou para desculpar-se e agradecer. Não imaginara que aquilo tudo era para ela. Nunca sonhara ter um enxoval tão bonito para um filho seu. Estava realmente feliz. Quando o marido chegou em casa, ela foi mostrar-lhe o lindo presente, o régio presente, né? O enxoval para o marido. Peça por peça. Ele estava perplexo e olhava com certa desconfiança. De quem é isso? Perguntou. Quando ela explicou que era deles mesmo, ou seja, para o filho que estava para nascer, o comentário foi simples e eloquente. Impossível. Onde teria ela conseguido aquilo? Presente de quem? Para seu filho? E tudo isso, e tudo isso, e dado por pessoa que nem se conhece? Quer dizer, quer dizer que a bondade existe mesmo? Olha só, ele ficou surpreso, né? Que alguém que ele não conhecia, que não conhecia a família dele, desse um presente tão lindo, com um enxoval muito bem feito, para o filho dele que está para nascer. Aí ele chegou à conclusão: realmente, a bondade existe mesmo. Comovido, envergonhado mesmo, tomou naquele momento uma decisão inesperada. Nunca mais iria beber. E cumpriu a palavra. Renascia nele também a esperança, quase certeza, de que agora iria conseguir um emprego, ainda que modesto. Esse foi, portanto, o enxoval que reacendeu a chama da esperança e expulsou sombras que envolviam um lar pobre e desalentado. Olha só que coisa bonita, né? A partir daquele presente, o marido se encheu de esperanças, que ele ficou imaginando como é que alguém dá um presente tão lindo para alguém que a gente não conhece. Então ele ficou tão encantado, tão cheio de esperança, que decidiu parar de beber e com aquela certeza que ele iria arrumar um emprego. E com certeza ele deve ter arrumado, porque aquele presente veio cheio de bons fluidos. E aquela família com certeza foi ajudada. Então, às vezes, a gente tem que reparar isso, né? Às vezes você faz uma coisa onde você não pensa nem que isso vai ter consequências tão bonitas assim, tão belas, e tem, e tem. Fiz um gesto que você faça para alguém, aquele gesto pode ter uma significação tão grande
que pode mudar a vida daquela pessoa. Então, a gente sempre tem que ter, né, esse desejo de praticar o bem, de ajudar, porque a gente não imagina o quanto uma, uma coisa que você faça desse modo possa transformar a vida de outra pessoa. Agora nós vamos para a historinha 2. Esta historinha começou a ser contada pela faxineira, que trabalhava uma vez por semana na casa da Regina. Ela falou de uma vizinha lá na favela que estava grávida. E como se parecem os quadros da miséria, né? Realmente, né? Não havia dinheiro nem roupa. Marido desempregado e doente, mal sobreviviam com auxílio pago pela Previdência Social. Histórias como essa tem muitas, sabe, gente? Por isso que ele diz que as histórias se parecem. Embora ela estava no 8º mês de gravidez, ainda lavava a roupa para fora, porque isso significava alguns cruzeiros a mais. Na época, a moeda ainda era o cruzeiro. Para minorar, quer dizer, para diminuir as privações, no exíguo, no pequeno barraco de um só cômodo. Nem luz podiam ter, porque ainda não haviam conseguido comprar alguns metros de fio, mesmo usado. Às vezes, deixava-se vencer, ela, a mãe, né, pelas incertezas da vida e chorava junto do tanque. Um filho já perdera, sem ter conseguido levar a termo a gestação. Rezava para que o segundo nascesse com vida e alguma saúde, pelo menos. Quer dizer, era uma vida dura dessa mulher, né? Que com 8 meses de gravidez ainda lavava a roupa para fora, já tinha perdido o filho, com certeza porque era má alimentação, né? Situação difícil, morava num cômodo. Regina ofereceu o enxoval e acrescentou por sua conta alguns caprichos adicionais do enxoval, né? Afinal, era o primeiro filho desejado e esperado com amor. Na semana seguinte, estava tudo pronto e ela disse à faxineira que poderia levar o enxoval, mas esta informou que a própria mãe queria vir buscar o enxoval. A faxineira era a faxineira da casa da Regina. Era simpática essa mãe, bonita mesmo, embora triste e muito tensa. Regina mandou-a entrar e sentar-se, enquanto preparava o pacote. Quis, porém, dar-lhe a alegria de lhe mostrar tudo, logo, antes de embrulhar, para ela ver como estava tudo bonito e caprichado. A surpresa começou com o tamanho do volume. Era tudo aquilo para o filho dela? Era. Ela trouxera uma sacola de papel e, sem uma palavra, foi colocando as peças adentro. Não precisava embrulhar, não. Regina supõe até que ela teve algum receio, que de repente aquilo não fosse a verdade. E a doadora mudasse de ideia. Então, não, não precisa embrulhar, não, eu vou levando. Levantou-se contra Regina e, ainda sem dizer nada, pegou a sacola apressadamente. Eu toquei-lhe no ombro e desejei de felicidade para o seu primeiro filho. Ela saiu porta fora, sem dizer um A. Havia perdido a fala. Na semana seguinte, a faxineira trouxe seu pedido de desculpas. Contou seu drama. Cara tão nervosa ante o impacto daquela incrível felicidade que não conseguira dizer nem muito obrigado. Às vezes a pessoa fica tão chocada, né? Tão surpresa que ela não consegue nem agradecer. Tão impactada. Imagine a senhora, contou a faxineira, que quando chegou lá no morro, ela parecia uma maluca. Fez uma trouxa das roupas, botou na cabeça e saiu de porta em porta, mostrando o enxoval do filho dela. Acabaram-se as lágrimas de tensão e incerteza. Cantava agora, estava lavando umas roupas ainda, que agora tinha de fazer uma força maior para comprar os fios e botar a luz no barraco antes do bebê nascer. Mudaram seu mundo. As pecinhas de roupa pareciam um talismã mágico que ela não se cansava de ver e de acariciar, como se fossem coisas vivas. Quando o garoto estava com cerca de 2 meses, ela o levou para Regina ver. Era uma criança linda, forte e vestido a capricho. Né? Então, às vezes, a gente vê, né, o encanto que as pessoas ficam quando recebem um presente como esse, que ela jamais imaginou que ela pudesse ter. E era tão bonito, tão caprichado, né? Dado com tanto bom gosto. É aquela coisa que às vezes as pessoas dizem, dá qualquer coisinha, né? Ele mesmo já falou isso. E a gente, não, não, vamos fazer uma coisa boa.
Vamos dar uma coisa legal, né? Como se fosse para nós. Então, isso é uma coisa, sabe, que quem recebe, quem dá, sabe a emoção que fica no coração da gente, né? Agora a gente vai para a historinha 3. Eram cerca de 10 horas da noite quando alguém telefonou a Regina para saber se ela tinha à mão algumas roupinhas de criança para dar a uma senhora muito necessitada. Ela estava no centro, que distribuía enxovaizinhos, mas a praxe ali era provar. Então a mãe tinha que provar que tinha criança, era provar que tinha criança, levando-se para alguém da administração conferir necessidade. Então, naquele centro, era preciso, quando você queria receber, por exemplo, um enxoval para uma criança que acabou de nascer, você tinha que levar o bebê para o pessoal do centro ver que era verdade, que a gente sabe, né? Que, infelizmente, tem muita gente que tenta levar vantagem em tudo. Então, tinha que levar o bebê para eles verem que tinha um bebê para poder dar o enxoval. Acontece que a criança não podia ir, precisamente porque não tinha uma peça para vestir, não tinha uma roupinha para vestir. Quando conseguiu alguma roupinha emprestada para levar a criança, a pessoa incumbida da distribuição não estava no centro. E a pobre mãe não sabia o que fazer. Compadecido dela, é que a pessoa ligara para Regina na esperança de resolver a situação, sem mandar a mulher de volta, pois ela estava ali no centro com a criança. Então, quando a mulher conseguiu uma roupinha para botar a criança, para levar, a pessoa que distribuiu o enxoval não estava no centro. E a mulher ia ter que voltar para casa com a criança sem ganhar nada. Então, alguém resolveu ligar para a Regina, né? Havia sempre alguns enxovais reservados para situações de emergência, como aquela. A mulher podia buscar um deles. Cerca de 10h30 da noite eles chegaram. Era uma mulher ainda jovem, magra, cansada, com a resignação escrita em seu rosto sofrido. Não parecia revoltada, nem magoada com a vida, mas conformada com a situação aflitiva. O bebê no colo estava enrolado numa fralda velha e encardida. Regina recebeu-os e pediu que se sentassem enquanto ela providenciava as coisas. A criança chorava sem cessar, mas parecia uma reclamação, um desespero. A mãe disse que era fome, pois ela não tinha leite. E o leite que o médico recomendava era muito caro. E a gente sabe como é caro. Essas histórias aqui, elas são lá de 1984, quando foi escrito esse livro. Olha só, 84, ó, 94, 2004, 2024. Quer dizer, tem 42 anos, mais ou menos, que essa história foi escrita. Quer dizer, esse fato aqui deve ter uns 45, 46 anos, por aí, tá? Hoje, quem vai no mercado, às vezes vai na farmácia, a gente vê como que tem leite, e tem criança que precisa tomar, que é caro. Tem lata de leite que custa quase R$ 200. R$ 200, né? Porque a criança às vezes tem uma certa alergia, tem um problema qualquer, né? Não pode tomar leite materno. E a criança, às vezes, são latas de leite caríssimas. E uma lata só não dá para um mês. A gente sabe disso, né? Às vezes uma lata dá só para uma semana, 10 dias. Como é que uma pessoa pobre, muito pobre como essa, eu tô, tudo bem, essa história já tem uns 45 anos. Mas da mesma maneira que o leite era caro naquela época, era caro hoje. É caro hoje, né? Essa época, como ele falou aqui, era ainda a época do cruzeiro. Era caro o leite como é caro hoje. Como é que uma pessoa pobre que vive, quando ganha o salário mínimo, quando consegue essa proeza de ganhar o salário mínimo, né? Que às vezes o marido vive de biscate, tem 3, 4 filhos. Como é que vai comprar uma lata de leite de R$ 200? Eu não sei se o SUS dá esse leite, eu não sei. Se ele dá esse leite, não sei mesmo. Se esses leites caros dão. Aí tem lugar, tem algumas instituições que fornecem, né? Aí a pessoa às vezes vai naquela instituição, mas às vezes consegue uma lata só. Não consegue lá 3 latas, que talvez 3 ou 4 latas por mês inteiro.
Às vezes a pessoa não consegue. Sai quase R$ 800, 3, 4 latas, e a pessoa vai comprar. Então, é um desespero para uma família dessa. Um desespero, né? Eu Imagine. vou- Oi, fale. A minha mãe, ela diluía leite de vaca e dava para os filhos. Eu nunca teve nada. Tem gente que consegue, né? Mas tem criança que não tem condições. Tem Não tem como, é. que tem problemas graves e precisa daquele leite. Então, como é que fica essa família? R$ 600 só de leite para a criança, para o bebê? É muito caro. Não é uma coisa barata. Então a pessoa fica desesperada. Olha o caso dessa senhora aqui que a gente está lendo, né? É na historinha número 3 do capítulo 21, né? Então aqui a criança chorava sem cessar. Eu estou no quarto parágrafo. Enquanto ela providenciava as coisas, a criança chorava, mas parecia uma reclamação de desespero. A mãe disse que era fome, pois ela não tinha leite, e o que o médico recomendava era muito caro. Por isso, 2 mamadas já haviam sido suprimidas naquele dia. Então, ela não conseguia dar leite, dar todas as mamadas para a criança. A criança sentia fome. Como, junto com a moça e a criança, vieram também um amigo que pedira as roupas e mais uma senhora que servia, eh, e mais uma senhora que servia ao grupo espírita. Regina pediu a esta que preparasse uma madeira com leite em pó, né? De repente, ali, uma mamadeira com leite em pó para tentar remediar o problema, enquanto ela começava a vestir a criança com enxovalzinho, né? Em seguida, levou a criança para o seu quarto e depositou-a sobre a cama, retirando a fralda na qual ele estava enrolado. Era um menino. Viu que a sua roupinha era de uma criança bem mais velha, de cerca de 1 ano. Fora o que a mãe conseguira por empréstimo para levá-lo ao grupo espírita. O menino chorava sem parar. Enquanto vestia, Regina foi conversando com ele. Que ficasse bem calminho, que a titia ia dar mamar para ele, que ele ia ficar todo bonito da roupa nova. Parece que a voz tranquila e pausada da Regina foi acalmando a criança, que acabou se calando. Depois de vesti-lo, Regina enrolou numa das mantas de flanela e perguntou na direção da cozinha se já estava pronto o leite. Pegou o menino e foi ver o que se passava. A operação do momento consistia em fazer um furo no bico da mamadeira, o que o amigo estava tentando. A criança percebeu o sentido daqueles preparativos, ou já estava informada pela conversa da Regina. Ele botou entre aspas, né? E começou a mamar desesperadamente, assim que teve a mamadeira ao alcance da boca faminta. De repente, ele parou de mamar e voltou ao berreiro de a pouco. O que teria acontecido? A investigação revelou que o furo no bico não era suficiente para deixar sair o leite. Afinal, o dono da refeição estava morto de fome. Dessa vez, o furo ficou no ponto certo, ou melhor, no ponto exagerado, pois foi convertido num verdadeiro rombo, compatível, aliás, com a fome do bebê. Regina levou a mãe, agora vestido e mamando, pedindo a ela que o fizesse do seu jeito. A paz voltou a reinar. O bebê mamou até fartar-se e dormiu, sem a menor cerimônia. Regina arrumou o restante do enxoval, a lata de leite já aberta e outra ainda fechada. O bebê continuava dormindo pacificamente, satisfeito, afinal, e aquecido. Quando Regina aproximou-se dele, sem fazer ruído algum, o menino despertou, virou o rosto, olhou-a e sorriu, um largo e agradecido sorriso. Ela acariciou-lhe a cabecinha e lhe disse baixinho: Então, hein, matou a fome, não foi? Que bom. Cumprida sua tarefa de gratidão, ele voltou-se e adormeceu novamente. Ao sair, adormecido no colo da mãe, repetiu a atitude de há pouco. Virou a cabecinha, sorriu e voltou a dormir. Da primeira vez, poderia ter sido mera coincidência, mas agora não. O bebê quis mesmo deixar claro que estava grato, porque fora vestido e alimentado por Regina.
mas ainda não estava encerrado o ritual da gratidão. Como era tarde e o portão de entrada do prédio estava fechado à chave, Regina teve de descer com os visitantes. Na última despedida junto ao portão, novamente o garoto repetiu seu gesto e o seu sorriso, que Regina nunca mais esqueceu. Se o leitor pensa que isto é exagero, deve ler o livro da doutora Van Baste, Vida antes da Vida, Livraria Freitas Bastos, que fala das emoções dos recém-nascidos, quando já adultos são hipnotizados e regredidos. Ali está o ser vivo, inteligente, humano, que só não tem como articular palavras, né? Porque é um bebê, mas é o espírito. Não vamos esquecer disso. É o espírito que está no corpo de um bebê. Então, ele não tem como falar ainda, porque ainda não preparou o seu cassete. Quer dizer, cassete é aparelho de cassete, né? Porque naquela época é o que tinha. Por isso que ele usou o termo do videocassete, ou aquelas fitazinhas de cassete. Eu mesmo, diz o Hermínio, já tive mais de uma dessas experiências. Certa vez, visitei uma senhora que, com os filhos já adultos, resolveu tomar uma recém-nascida para criar. Esta criança vivera um desses dramas traumáticos de abandono e rejeição. Agora estava no lar seguro, sem riquezas, mas farto, amoroso e tranquilo. Por alguns momentos que fiquei junto dela, falei de baixinho, que agora ela estava protegida, graças a Deus, que tudo acabara bem, que não se preocupasse mais, pois tudo iria dar certo. Quase morri de susto. Quem diz isso é o Hermínio Miranda. A criança me olhou profundamente e fez um esforço dramático para falar. Falava, contudo, com os olhinhos expressivos, as feições agitadas, a boquinha trêmula, com a qual não conseguiu expressar o que desejava. O que mais me comoveu, no entanto, foram umas pequeninas lágrimas que eu vi nos olhinhos dela. Ou será que eram as minhas? Ele falou uma pergunta, né? Então, a gente tem que lembrar sempre: é um bebê, é verdade, mas é um espírito que está ali. E, às vezes, a alegria, o agradecimento desse espírito é tão grande que ele consegue romper a limitação do corpo e, de alguma maneira, expressar o agradecimento e o carinho dele. E é uma coisa tão bonita, né? Tão bonita isso. Agora a gente vai à historinha 4. Pelo telefone, uma pessoa amiga pedia a Regina algumas camisinhas de pagão para um caso aflitivo. Todo mundo sabe o que é camisinha de pagão, né? Eram aquelas camisinhas que eram feitas, às vezes com aquela que chamava de pele de ovo, né? Aquele paninho fininho. Hoje em dia, nem sei se o pessoal ainda faz a roupinha assim. Mas, Eu fiz muito né? camisinha Essas de pagão. camisinhas de pagão, né? O apelo viera de uma empregada da senhora que telefonava, que lhe pediram alguns lençóis velhos que pudessem ser recortados. Fazia-se muito. Eles pegavam os lençóis velhos, né? A pessoa cortava para fazer fralda, né? Para fazer aquele pano para enrolar o bebê. E aproveitados como fraldas, porque uma sobrinha muito jovem começara a passar mal. E levada para o hospital, verificou-se que estava já em trabalho de parto. Era uma moça pobre, muito jovem, que vivia em companhia do pai, já bem idoso, muito desgastado pelas lutas. Eu me lembro aqui, estou me lembrando aqui de uma história que minha sogra contava, né? Isso já tem mais de 70 não, mas uns 50 anos. Ela era costureira, vivia de costura. E ela tinha uma filha, que era minha cunhada. Hoje já está com minha cunhada hoje está com 70 e poucos anos, mas na minha época, minha cunhada, grávida, 17 anos, ela não botou barriga. Ela sempre foi magrinha e não colocou barriga. Não colocou barriga. Então,
acordou um pouquinho, mas sabe como é que é, né? Botava aqueles casacos, disfarça. A mãe, minha sogra, muito atarefada, né? Muita coisa para fazer, costura, cuidando da casa. Ela vivia com a mãe dela também. Então, ela disse que não percebeu, não percebeu que a menina estava grávida, que a minha cunhada estava grávida, né? Disse que percebia que ela tinha engordado um pouquinho, mas muito pouco. Não para chamar a atenção desse modo. Uma hora a menina começou a passar mal. Essa coisa foi até meio engraçada. Começou a passar mal e ela não falava nada para a mãe. E aí, cólicas, cólicas, cólicas. Minha sogra, desesperada, pensou o quê? Que fosse. Como é que chama aquele negócio que você tem aqui, que a pessoa tem que, quando operar, correndo, se não pode supurar e a pessoa pode morrer? Apendicite, Apêndice. apêndice. Fosse apêndice. Saiu com ela correndo para o hospital. E ela não falava nada para a mãe. Chegando no hospital, ela entrou, o médico deu aquela examinada rápida, né? E ela gritando de dor, e ela não falava nada. E foi lá para dentro, levaram ela, né? E minha sogra ficou desesperada, esperando, né? Escutava ela gritar, mas não imaginava. Passado uma hora, mais ou menos, né? Daqui a pouco veio o médico, com uma coisa na mão. Ela estava tão assim que não prestou atenção. Ela falou, então, doutor, fizeram a cirurgia, era apêndice? Aí ele olha apêndice aqui. Era um bebê. Nasceu pequenininho, pequenininho. Minha sogra desmaiou. Ela desmaiou. Porque ela estava ali tão nervosa quando ele veio com o negócio na mão, ela não prestou atenção o que era. Ele era pequenininho, nasceu de 7 meses, parece. E aí o médico falou, aqui, ó, olha o apêndice aqui. Quando mostrou, era um bebê. E ela desmaiou. E ela disse que depois, né, os médicos atenderam ela, aquela coisa toda, e ela ficou desesperada, né? Não tinha uma peça de roupa. Apesar de ser costureira, né? Não tinha. Aí aquela correria, correria, eles eram pobres, né? Aquela correria, corre daqui, corre dali, para tentar arrumar alguma coisa, uma roupinha, aí foi com o vizinho, outro vizinho, sabe aquela correria danada para poder arrumar umas roupinhas para a criança e para a criança sair do hospital, né? Então a gente vê, são coisas, né? Não, não era uma pobreza dessa, mas era uma família, né? Que numa coisa dessa você começa a fazer enxoval desde cedo, né? E ela foi pega assim dessa surpresa. Toda vez que ela conta essa história, a gente morre de rir, né? E a menina hoje já é bisavó. Já é bisavó. A minha cunhada é bisavó. Nessa que teve o filho assim, né? Ela já se tornou bisavó. E a minha sogra, que está viva, é trisavó já. Ela tem 94 anos, né? É tetravó, que chama, ou trisavó, nem sei o nome direito. E essa menina que teve esse filho já é bisavó, né? Ela tem 72 anos, é bisavó já. E aí, toda vez que conta essa história, a gente morre de ir. O apêndice, o apêndice que nasceu. Então, né? Então, você vê como é a situação, né? No caso dessa, era uma moça muito pobre, né? E muito jovem, vivia em companhia do pai. Ela era solteira. Isso, imagine, vários anos atrás, mais de 40 anos atrás. Era solteira, né? E o pai já era bem idoso e muito desgastado pela luta. A irmã, que estava tentando ajudar, casada, não podia acolher essa menina, porque morava em uma casinha de 2 cômodos, com 4 filhos e o marido. Como é que ela ia receber a irmã dela com o bebê? Não tinha condições. A moça, com a nova criança, não teria onde ficar, e nem recursos próprios para tentar a vida de outra maneira. Essa irmã é que telefonava para a tia, em pranto, dizendo que a mais nova teria logo alta, e que o hospital pedira que levassem roupas para o recém-nascido. E ela não sabia o que fazer. Além disso, havia outro problema. O velho pai, avô da criança, sentia-se decepcionado, envergonhado com a situação. Criado à maneira antiga, segundo as tradições de seu tempo, declarou que não receberia de volta a filha desonrada. Olha o problema. De maneira alguma,
concordaria. Ficava o problema, eh, ficava o problema com a irmã mais velha. Onde colocar outra com o filho assim de repente? Regina respondeu que não apenas as camisinhas, mas que tinha um enxoval completo, pois era esse mesmo o objetivo de seu trabalho. Combinou-se, então, que no mesmo dia, após o trabalho, a tia passaria em casa de Regina para pegar o enxoval, pois a moça sairia do hospital no dia seguinte. Regina esclarece que alguns hospitais, gente, isso há mais de 40 anos, tá? Que alguns hospitais adotam a prática de entregar a criança que não tem um enxoval, uma roupa para sair, apenas envolvida numa peça de gaze, caso a mãe não tenha providenciado roupa suficiente. E a tempo, o que deve acontecer com frequência. Num caso desse, a moça confessou a Regina que tivera até de apanhar uns jornais para proteger melhor a criança, porque fazia frio. Olha essa situação. À noitinha, a senhora apareceu para pegar roupa. Estava ainda muito aflita pela situação da sobrinha, pois o pai da moça mantinha-se irredutível e não a queria com o filho em sua casa. Regina sugeriu que a tia insistisse com ele e lhe pedisse compreensão e caridade. Afinal de contas, estavam todos diante de um fato consumado. A criança estava ali, e mais do que nunca, a moça ia precisar do apoio do pai. Dias depois, telefonou uma amiga que pediu as roupinhas para dar notícias. A criança era uma menina. Regina perguntou-lhe se a tia havia conversado com o pai da moça, como lhe pedira. Nem foi preciso, foi a resposta da tia. O enxoval que você deu fez o serviço sozinho. Aí a Regina perguntou: como assim? Simples. A surpresa do velho foi grande. A primeira reação era esperada. Não queria saber de nada. Não queria ver nada. Mas a tia da moça insistiu. Não custava olhar. Aliás, ela tinha medo de ver, porque precisava separar as peças necessárias para vestir a criança no dia seguinte, quando fosse buscá-la no hospital. Então, ela levou o enxoval para a casa do avô, né? Abriu o pacote na frente do avô, sob o olhar do velho, e notou que, aos poucos, o semblante dele foi se soltando. De repente, ele sentou-se na cama e chorou quanto quis. Quando se acalmou, tinha uma decisão tomada. Já que Deus está ajudando tanto, eu não posso deixar minha filha na rua. Pode trazer ela e a criança para casa. Quer dizer, ao ver o enxoval, ele ficou comovido, né? E pensou, poxa, isso é um presente de Deus. Se Deus está ajudando tanto, né? Eu também não posso deixar de ajudar. Aqui uma historinha dentro da outra, diz o Hermínio de Miranda. Deixo ao leitor o privilégio de descobrir qual delas, quer dizer, qual das historinhas é mais tocante. Ao regressar à casa com a filhinha nos braços, as esperanças renasceram, por certo, no coração da moça. Mas lá havia tristezas sem solução. O pai da criança fora um rapaz de São Paulo. Pedir a ela que não contasse nada da gravidez à família, porque se casariam primeiro, para contar em seguida. Dias depois dessa conversa, ele foi atropelado e morto na Avenida Brasil. A moça tinha com ela um recorte de jornal com a notícia. Vivera todo aquele tempo na terrível tensão da incerteza e da agonia, quando o futuro imediato parece estar somente acumulando mais tempestades. Então, imagina, né? Ela não falou para a família, porque o rapaz disse que ia casar, né? Mas ele não teve essa oportunidade, que morreu atropelado. Então, ela levou toda a gravidez, né, com essa tristeza. Não tinha a quem recorrer, mesmo porque, conhecendo os princípios de seu pai, não podia esperar alguma compreensão dele. Resolveram enfrentar tudo sozinha, corajosamente, na esperança de que algum milagre aconteceria. E, de fato, o milagre veio. Assim foi que um enxovalzinho, feito com amor, ajudou a consertar uma porção de coisas. As aflições da moça, da irmã, da tia. Convenceu o avô a fazer a sua parte, contribuindo com a compreensão,
já que Deus fizera tanto. Com isso, restituiu à jovem mãe o teto que já estava perdido, vestiu a criança, deixou todos felizes. Será que um enxovalzinho desses que para pobre qualquer coisa serve? Porque, né, isso é uma coisa que o povo diz, né? Para pobre qualquer coisa serve. E a Regina não faz isso. A Regina, ela faz um enxoval que é de luxo, né? Teria desencadeado todo esse processo de revisão? Diz o Hermínio. Tenho minhas dúvidas. Além do mais, como deve ter ficado feliz aquele espírito recém-trazido de volta cá, e que nem podia ainda expressar sua gratidão. Estou certo de que um dia vai fazê-lo. Finalmente há na história o espírito do jovem pai desencarnado, que deveria estar vivendo momentos da aflição, dado que gostava da moça, queria casar-se com ela. Então ainda tem, né, essa história desse espírito que desencarnou, né, mas gostava da moça, ia ter um filho. Então, imagino que esse espírito também estivesse aflito no plano espiritual. E, com certeza, a espiritualidade ajudou para que tudo se resolvesse da melhor maneira, né? Agora vamos para a historinha 5, última historinha de hoje. Este é chamado por Regina de o caso do bebê do galinheiro. A Regina chama assim, né? O caso do bebê do galinheiro. Uma amiga telefonara pedindo enxoval. A filha da empregada fora visitar a avó no subúrbio pobre e distante. Estava lá conversando quando uma criança da vizinhança entrou correndo para anunciar que havia uma menina com um neném, ó, no galinheiro. Tinha uma menina com um neném no galinheiro. E convidava todos, venham ver. E tinha mesmo. A jovem mãe teria seus 13 anos e segurava uma criança ao colo, enrolada em trapos, sem uma peça de roupa. Segundo contou, ficara grávida no interior de Minas Gerais. Como costumava acontecer, o pai da criança fugira. O pai dela, indignado, né, e intolerante, botara para fora de casa. Mal sabia como viera parar no Rio de Janeiro. Quer dizer, ela mesma não sabia como ela, com 13 anos e grávida, teria vindo parar no Rio de Janeiro. Quando começou a passar mal, alguém chamou uma ambulância, que a levou ao hospital mais próximo. Senão, iria ter a criança em algum canto de calçada, pois era onde dormia, a perambular pelas ruas sem rumo. Estava ali no galinheiro porque a dona da casa concordara que ela ficasse, embora não a quisesse, na sua casa. Talvez por receio de mais essa responsabilidade, pois era gente pobre também e já tomava conta de vários netos para que a filha pudesse trabalhar fora. Então, ela mandou a menina ficar lá no galinheiro. Não dava para ter mais uma criança em casa, e ainda por cima com a mãe, outra criança. O arranjo combinado foi aquele. A menina ficava com a criança no galinheiro durante o dia e à noite dormia dentro de casa, em algum canto, né? Assim, por linhas indiretas, Regina ficou sabendo do drama e providenciou logo um dos seus enxovais. Estávamos na quadra fria do ano, quer dizer, no inverno, né? E às vezes caía uma chuvinha fina e longa, dessas que duram dias inteiros. Além do mais, Regina sonhara há poucos dias com uma criança que correspondia àquela situação, tiritando de frio, nos fundos de um quintal, enrolada em trapos. No dia seguinte, a empregada da sua amiga passou em sua casa para apanhar um enxoval para o bebê do galinheiro. E mais uma vez a roupinha produziu seus costumeiros milagres. A menina mãe, ao ver o enxoval, desatou a chorar com a criança aconchegada ao seio. A dona da casa, comovida, ou porque a criança pelo menos tinha roupa suficiente, acolheu de uma vez a menina. Uma vizinha que ouvira falar do incrível enxoval ofereceu emprego à moça e a criança ficou com a primeira, que já cuidava mesmo de netos. E não lhe faria muita diferença olhar a criança, enquanto a mãe trabalhava ali mesmo por perto. Com autorização da patroa, a menina ia nas horas certas dar de mamar à criança.
E assim a vida. Alguns retornam, quer dizer, alguns espíritos retornam dentro de palácios. Outros preferem um galinheiro. Sabem por quê? É que o bebê do galinheiro provavelmente já andou pelos palácios. E não deu muito certo, né? Eu achei interessante isso. E sabem por quê? É que o bebê do galinheiro provavelmente já andou pelos palácios e não deu muito certo. Talvez tenha, talvez tenha tropeçado nas riquezas. Voltando pelo galinheiro, vai recuperar sua identidade de ser humano como os outros e nunca mais irá tropeçar no ouro, porque vai preferir pular por cima dele. Interessante isso, né? Como a gente estuda? São provas que nós mesmos escolhemos. Então, dessa vez, esse espírito pode ter escolhido nascer do galinheiro do que voltar no palácio. Porque quando ele nasceu no palácio, não deu certo. Então, agora, quem sabe, nascendo num galinheiro, ele tenha um futuro mais feliz. Não é verdade? Vamos lembrar de Jesus? Não é o caso de ter nascido em Palácio de Ouro. Mas ele escolheu nascer aonde? Numa manjedoura. Que era o quê? O coxo onde os animais comiam. Não é? Podia ter escolhido. Ele tinha condição de escolher outra coisa. Muito melhor. Mas olha onde ele escolheu nascer. Para trazer o quê? O ensinamento para a gente. Vamos para a historinha 6. Este é o caso do bebê baiano. Os pais de uma vizinha de Regina eram fazendeiros no interior da Bahia. A moça estava de viagem, marcada para lá, em visita, quando recebeu da mãe a carta que trazia uma história, né? Descobrira lá uma pobre mulher trabalhando de gari, grávida do 10º filho. Meu Deus do céu. Estou olhando essas coisas, né? E com os constantes de sempre, marido doente, sem emprego. Essa é uma tônica, né, de muitas famílias. O dinheirinho escasso mal dava para enganar a fome de todos. Como pensar em comprar roupa para o 10º filho? A saúde era precária, varizes pelas pernas, alimentação deficiente, o mesmo quadro penoso de milhões e milhões de pessoas marginalizadas pela miséria, né? Então, a gente vê que as histórias, né, se repetem muito. A vizinha de Regina disse-lhe que ia levar alguns metros de flanela para ajudar a pobre criança. Por que não leva o enxoval? É para isso que os temos, né? Essa é a história dos quem contou pais de, os pais de uma vizinha da Regina. Assim foi feito. Semana depois, quando retornou da Bahia, contou-lhe a história do enxoval. Logo que chegou à fazenda, foi com a mãe levá-lo à família necessitada. A mulher parecia nem estar entendendo direito. Enxoval para ela, de onde vinha? Quem mandava? Por quê? A moça abriu o pacote e começou a mostrar as diversas peças. A outra assistia muda, em evidente agitação emocional. Em seguida, desatou a chorar. E, sem controle das emoções, ria também. E, à medida que ia pegando as peças, suas mãos tremiam. O pai cego, que morava com ela, desejou saber qual o motivo de toda aquela agitação. E ela queria, por força, que ele visse a roupinha que o neto estava ganhando. Quando lembrou que ele não podia ver, ela passou-lhe as roupinhas para as mãos, para que ele pudesse vê-las pelo tato. Também esse choval produziu alguns milagres menores, além da enorme alegria, um coração que talvez nem mais soubesse o que era sorrir. O fazendeiro, pai da moça, deu emprego ao marido da mulher, necessitada, para que ele pudesse gozar logo dos benefícios do fundo rural. E por isso a mulher já teve condições de ter aquele filho num hospital razoável. Com o marido empregado, ela não precisou mais varrer ruas e passou a cuidar melhor das crianças. No hospital, uma freira pediu por, no hospital, uma freira pediu por ela ao médico que não apenas a livrou das varizes, mas ligou-lhe as trompas para que não tivesse mais filhos.
naquelas condições de penúria e de saúde. Recebido o auxílio natalidade, voltou para casa com mais uma criança para retomar a vida, agora com um pouco mais de esperança. Então a gente vê, né? Nesse Brasil afora, quantas histórias como essa a gente encontra? Inúmeras, inúmeras. Tá? Re- Num incidente quase despercebido, esta mulher viveu, na realidade, o papel da viúva de que fala o Cristo. Pediu à moça que insistira em levar-lhe alguns metros de flanela, que desse aquele pano a quem precisasse mais do que ela. Afinal de contas, ela acabara de ganhar um enxoval completo. Havia gente precisando mais do que ela. Talvez nem saiba que viveu a parábola do óbolo da viúva, né? Que ela não precisava mais da flanela. Então ela disse: leve essa flanela para alguém que precise, porque eu ganhei um enxoval, né? Então, talvez nem saiba que viveu a parábola do óbolo da viúva. Na sua pobreza extrema, deram o mais rico presente. Enquanto os dão do que sobra, ela deu quase tudo o que tinha. Então, aquela senhora, né, que ele está falando, né, da vizinha, é, a vizinha da Regina, que era uma senhora pobre, disse que ia levar. Não, eu vou levar para a moça umas flanelas, né? Era uma mulher pobre. E aí a Regina falou: não, não, não. Eu leva logo o enxoval. Mas ela, que era uma moça pobre, uma senhora pobre, ela ia dar umas flanelas. Ela ia pegar o dinheiro dela, que era pouco, para comprar umas flanelas para a moça que ia ter o bebê. Então, mesmo tendo pouco, ela se preocupou com a moça. É o óvulo da viúva. Eu tenho pouco, mas tem alguém que tem menos do que eu. Então, eu vou ajudar, né? Então, a gente vê que coisa, né? Essa moça, que era a vizinha da Regina, os pais dela, os pais de uma vizinha de Regina eram fazendeiros. E essa moça estava de viagem para a Bahia. Ela ia para a Bahia, né? E aí ela recebeu da mãe, que via da Bahia, uma mensagem dizendo que lá da Bahia tinha uma moça muito pobre, que não tinha nada. E ela, que era pobre, ela disse: não, eu vou para a Bahia, então eu vou levar, vou dar um jeito aqui, ó. E com as constantes. é, Então, ela, pobre, que ia para a Bahia visitar os pais, comprou a flanela para levar para outra moça. Foi quando a Regina falou: não, não leva, leva o enxoval. Então, ela viveu a parábola da parábola da viúva, né? Do óbolo da viúva. Mesmo sendo pobre, ela se preocupou em comprar umas flanelas e levar. Então, história interessante. Agora a gente vai dar para dizer, vamos para a última história, né? É a historinha 7 que encerra esse livro maravilhoso de Hermínio de Miranda. Neste caso, interferiu mais uma vez aquela faxineira da outra história, faxineira da Regina. Sua vizinha de barraco estava grávida. Tinha já uma criança de 2 anos e meio e o marido abandonara, a abandonara por outra moça. Na aflição do primeiro momento, foi para a casa da mãe, com uma criança pelo braço e a outra em gestação. A pobre senhora, contudo, não tinha, a mãe, né, como suportar aquela carga adicional, pois vivia de lavar roupa e reclamava. A moça resolveu, então, dar a criança que estava para nascer a uma senhora de posses. A mulher lhe daria o enxoval, mas queria a criança antes mesmo de sair da maternidade. Iria buscá-la no momento oportuno. Então a mãe decidiu dar a criança. Regina pediu à moça que viesse à sua casa, porque a faxineira da Regina que contou a história. Então a Regina pediu a faxineira para trazer a moça até a casa dela. Ela veio, sentou-se, barriga enorme, já nos últimos dias. Desalentada, sofrida, revoltada, beijo. Regina procurou acalmá-la, pedindo-lhe que tivesse fé em Deus, que a situação haveria de ter um jeito. Mas o que fazia ante a realidade? O pai não iria ajudar, e ela não iria trabalhar porque ainda tinha o outro para cuidar.
Mas por que a senhora não ajuda? Mas por que essa senhora não ajuda você, ao invés de pedir a criança para ela? A Regina perguntou à mulher, né? Ela disse que não pode ter filhos. E como eu não tinha nenhuma fralda para criança, concordei. Como é que meu filho ia nascer assim? Mas agora já tinha roupa, ponderou Regina. Quem sabe dava um jeito. O fato, porém, é que já havia prometido a criança à senhora rica. Regina tentou outra fórmula, propondo à moça que, em vez de entregar a criança na maternidade, a levasse para casa, né? Vestisse-a bem bonitinha e a entregasse à moça lá do barraco, né? E a entregasse à mãe, à senhora rica, lá no barraco. Ela concordou com a sugestão. Obviamente não era uma mãe sensível, estava apenas desesperada e talvez disposta à separação, a fim de proporcionar futuro melhor para o seu filho. Regina soube depois do ocorrido. Aconteceu o previsto. A senhora foi buscar a criança, mas a mãe recusou-se a entregá-la. Estava disposta a criar mais um, fosse qual fosse o sacrifício. São muitas historinhas, cerca de uma centena delas, diz o Hermínio. Os enxovais parecem ter uma carga mágica. E tem mesmo, porque foram feitos com amor caprichosamente. Levam consigo a vibração pacificadora do amor. A mãe, quase sempre em desespero, que recebe o impacto de um enxoval assim, volta a acreditar na bondade. Sente renascer a esperança. Fica fortalecida para as lutas que o continuam. Parece considerar como mensageiros de paz, da paz, crianças nem sempre desejadas, né? Então, aqui, ó, parece considerar como mensageiros da paz crianças nem sempre desejadas, que se apresentavam apenas como mais um filho. Por isso há tanto choro e tanta emoção. São pessoas habituadas ao sofrimento e à humilhação, à penúria e à provação. E, de repente, alguém lhes mostra que são gente também e que não estão esquecidos de Deus. Por isso, tudo os enxovais são também mensagens vindas de um mundo futuro, quando todas as mães terão enxovaizinhos e os espíritos que renascerem não precisarão mais passar pelos galinheiros ou pelos barracos sem luzes, sem água, onde nem sempre há espaço para o amor, porque a dor incompreendida vira revolta. Por tudo isso, a tarefa dos enxovais é mais do que o suporte ao exercício da mediunidade, né? É muito mais do que um mero trabalho manual. Ela é o capítulo 13 da Epístola de Paulo aos Coríntios. Na sua sabedoria luminosa, o caríssimo apóstolo colocou o apelo à caridade exatamente no meio do seu maravilhoso Livro dos Médiuns, entre o capítulo 12, que fala dos dons espirituais, e o 14, que discorre sobre a hierarquia dos carismas. Ficou clara a sua mensagem. Mediunidade não se resume em receber espíritos por incorporação. Ou na psicografia, é também recebê-lo nos braços, dar-lhe roupa, afeto, encorajamento, esperança, para que tenham fé, enquanto não estiverem convencidos da realidade espiritual. Como dizia Paulo, a fé é a substância das realidades invisíveis. Uma vez chegados a essa realidade, em lugar da fé, a convicção assume em nós o seu posto. E aí cremos, porque sabemos. Né? É muito bonito isso que ele traz aqui. Subsistem a fé, a esperança e a caridade. Essas três, diz Paulo, ao encerrar o capítulo 13. Mas a maior delas é a caridade. Por isso é que os gregos, que sabiam das coisas, criaram raízes semelhantes para a caridade e para carismas. Queriam dizer com isso, como fez Paulo, que a caridade é também um dom mediúnico, como os demais, aliás, o caminho mais excelente do dizer do apóstolo, né? O maior, como ele mesmo diz, né? Você pode ter inúmeros carismas, quer dizer, você pode produzir inúmeros fenômenos, mas se não tiver caridade, de nada vale, porque a caridade é o amor em ação. Então, pode ser um ótimo psicógrafo, um ótimo psicofônico, né? Pode receber espíritos de tudo quanto é nome. Mas, como ele disse, se não tiver caridade, de nada
fale. Então, opa, é muito lindo isso. E para a gente, né, é, falando aqui hoje, nós entregamos, né, a nossa cesta básica para uma família também muito carente, né? Muito carente essa família. E quando ela recebeu, ela mandou uma mensagem para a gente, né? Agradecendo muito, porque essa senhora, além de ser muito carente, o marido sofreu um acidente do trabalho e não ficou bem. Peraí, Xandinho, gente. Ele não ficou bem. O mês passado, ele fez a 10ª cirurgia do joelho. A 10ª cirurgia. Eu vou botar no grupo o retrato do casal. A 10ª cirurgia do joelho. Parece que, graças a Deus, agora o joelho dele conseguiu resolver. E ela tem 2 filhinhos, um de 5 anos e um de 2 anos. Os dois são autistas. Moram numa casinha que fica no final de uma rampa que me disseram que é um bequinho. Um bequinho. E ela mandou uma mensagem, né, agradecendo muito a cesta básica que ela recebeu. Tirou a foto, ela com o marido, ele na muleta, com as coisas, sorrindo, alegre. Então, é isso aí, gente. É isso aí. Isso é mediunidade. Isso é mediunidade. Nós estamos também preparando nosso enxovalzinho aí, né? Para a gente entregar. Isso é mediunidade. Né? A gente pode, como diz a Verinha, eu sou médio de pedra. Não consigo dar facilidade. Não precisa. Não precisa. Como diz Paulo. Né? E eu vou ler aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Diz assim: excelência da caridade. Ainda que aspirai aos dons superiores. E agora ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos. Então, Paulo diz assim: ele começa a dizer, no capítulo 12, versículo 31, capítulo 12, eu vou botar aqui, ó, capítulo 12, versículo 31, ele diz assim: aspirai aos dons superiores. E agora ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos. Aí ele começa a falar aqui. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens e sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa. Não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança. Ele não está falando de uma criança, tá? Ele está falando do espírito. Né? Raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Por ora, subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, a maior delas é a caridade. Belíssimo, emocionante,
esse capítulo 13. Ele termina aqui o capítulo 13, né? De uma emoção muito grande. E como disse aqui, né, o nosso irmão Hermínio, vou repetir, ficou clara a sua mensagem. É a mensagem de Paulo. Ele está falando sobre a mensagem de Paulo. Ficou clara a sua mensagem, né? Porque Paulo diz assim: mediunidade não se resume em receber espíritos por incorporação ou na psicografia. É também recebê-los nos braços, dar-lhes roupa, afeto, encorajamento, esperança, para que tenham fé, enquanto não estiverem convencidos da realidade espiritual. Como dizia Paulo, a fé é a substância das realidades invisíveis. Uma vez chegadas a essa realidade, em lugar da fé, a convicção assume em nós o seu posto, e aí cremos porque sabemos. Subsistem a fé, a esperança e a caridade. Essas três, diz Paulo, ao encerrar o capítulo 13. Mas a maior de todas elas é a caridade. Né? Então, ele diz aqui, por isso é que os gregos que sabiam das coisas criaram raízes semelhantes para a palavra caridade e carismas, né? Queriam dizer com isso, como fez Paulo, que a caridade é também um dom mediúnico, como os demais. Aliás, o caminho mais excelente do dizer do apóstolo. E se dermos mais um passo nesta meditação, descobriremos que o capítulo seguinte, o de número 15, que é o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, né? Cuida da ressurreição, ou seja, da sobrevivência, a grande mensagem esquecida do cristianismo. Então, ele fala do capítulo 15. E, para encerrar, a gente vai ler essa última página dessa obra maravilhosa de Hermínio de Miranda. A tarefa dos enxovais foi posteriormente ampliada através de um pequeno centro espírita instalado numa das favelas cariocas, que proporcionou ao nosso grupo e a outras pessoas de boa vontade condições de desenvolver trabalho paralelo com certa continuidade, visando aminorar necessidades mais prementes de alimentos básicos, agasalhos, roupa e calçado, bem como aulas de evangelização para crianças, de bordado para as mães e outras atividades assistenciais. Como sempre acontece em situações assim, os recursos começaram a aparecer. São pessoas que trazem mantimentos, roupas, cobertores, donativos em dinheiro, bem como a doação valiosa de seu próprio tempo e trabalho, né? E trabalho. Como do aprendizado inestimável de toda essa tarefa de tantos anos, surgiram alguns livros como esse, que vem sendo acolhidos generosamente. Entendemos de nosso dever retribuir as alegrias que nos foram proporcionadas. Concretizamos essas aspirações com a doação, ele diz aqui, né? Concretizamos essa aspiração com a doação dos direitos autorais correspondentes às instituições através do quais o trabalho mediúnico tem o seu desdobramento natural no apoio material a gente como a gente, que vê renascer em contexto social marcado pela carência. Então, ele doou os direitos autorais de várias obras dele para essas instituições. É bom lembrar que, ainda há pouco, a criança necessitada de hoje vivia na condição de espírito desencarnado, suas dificuldades e esperanças. Muitos deles foram encaminhados à nossa mesa mediúnica, para que debatêssemos juntos os problemas que os afligiam e os encorajássemos a aceitarem, mais uma vez, as bênçãos da reencarnação. Sabidamente difícil para tantos deles, mas com características da porta estreita de que falou o Cristo e que se abre para a libertação. Divaldo Pereira Franco tem experiências semelhantes no círculo mediúnico no qual atua. Supõe que outros grupos também as tenham. Que ele tem a Casa do Caminho, né? Divaldo tem a Casa do Caminho, que recebeu muitas crianças assim. Não importa, contudo, saber se estamos cuidando daqueles que compareceram ou não ao nosso trabalho mediúnico. O que importa é ajudar, com a materialização do amor fraterno, os que aceitaram mais uma vez o desafio e o privilégio de nova existência na carne. Essa tarefa, surgida como que inesperadamente, proporcionou-nos a oportunidade de perceber em suspeitadas dimensões, profundidades e amplitudes de uma simples e desambiciosa tarefa mediúnica.
e, consequentemente, as graves responsabilidades contidas no exercício da mediunidade, né? Então, ele fala que essa tarefa que ele desenvolveu também, trabalhando nessa casa, auxiliando, proporcionou a ele, né, grandes oportunidades que ele nem suspeitava, né? E também graves responsabilidades contidas no exercício da mediunidade. Desejo, pois, encerrar esse livro com reiterado testemunho de gratidão a todos os companheiros encarnados e desencarnados, com os quais tive a felicidade de aprender em cerca de 3 décadas algo sobre o intercâmbio com os habitantes da dimensão espiritual. A todos, indistintamente, devo aspectos importantes do aprendizado em que me empenhei. Ensinamentos valiosos, colhidos com esses amigos, acham-se incorporados ao texto desta e de outras obras. Estou certo de que servirão a outros trabalhadores da seara, como serviram a mim, no melhor entendimento das questões suscitadas. Pude sentir as dificuldades que cada um de nós deve vencer, no esforço de dar o melhor de si. Alegramo-nos com pequeninas conquistas e realizações. Compartilhamos as alegrias do dever cumprido, sempre que o trabalho tenha sido feito a contento, dentro de nossas limitações, mas em toda a extensão de nossas modestas possibilidades. Percebi que os médiuns foram, em repetidas oportunidades, os mais severos críticos de seu próprio trabalho, na busca obstinada da melhor maneira de realizá-lo. Então, gente, nós encerramos aqui, né, uma obra que levou, se eu não me engano, 4 anos. Começamos a estudá-la em setembro de 21 e encerramos no dia 11 de junho de 2026. Uma obra que, para mim, trouxe inúmeros conhecimentos. Hermínio de Miranda, né, com a sua sabedoria conquistada através da sua experiência no seu trabalho, nos seus estudos, né, nos proporcionou uma grande oportunidade de estudo. Então, eu só tenho que agradecer nesse momento esse irmão que já se encontra na pátria espiritual, Hermínio de Miranda, pelo trabalho que ele deixou aqui para a gente. E que possamos continuar estudando as suas obras, né, absorvendo do seu conhecimento, para que a gente possa crescer, como ele trouxe essa mensagem final falando sobre a mediunidade, né? Que a mediunidade, na verdade, é o amor em ação. E não é só o amor de dar a comunicação de um espírito, mas de ajudar a qualquer espírito, encarnado ou desencarnado, a ter uma vida melhor. Então, eu quero agradecer demais a Hermínio Miranda, demais a esses companheiros dessa falange que conosco durante esses 3 ou 4 anos, né, nos acompanharam, 4 não, são 5 anos praticamente, nos acompanharam no estudo dessa obra monumental. Que esses irmãos possam continuar junto a nós, nos auxiliando, né, para que a gente possa crescer em sabedoria, em amor, que a gente possa realmente praticar a caridade, essa verdadeira caridade, que é essa caridade que Jesus nos ensinou e que Paulo de Tarso, nessa primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, tão lindamente apresenta para todos nós. E semana que vem continuamos, né? Com As Curas de Jesus, essa obra linda que vai falar do nosso mestre, o médico das almas. Convidamos a todos vocês e aos espíritos amigos que participaram conosco ao longo desses anos, no estudo dessa obra, Diversidade dos Carismas, a estudarem conosco As Curas de Jesus. E com certeza será mais uma obra que vai trazer para todos nós um grande aprendizado e vai fortalecer o nosso espírito, né? Nos ensinando valores que ainda precisamos aprender, mas com certeza nos tornando, né, espíritos bem melhores do que nós somos, e nós estamos crescendo. Então, eu agradeço a todos vocês, agradeço a equipe espiritual por esses estudos que, para mim, foram de um valor fantástico, né? E esses ensinamentos ficam aqui, ó, na nossa mente, e vão nos ajudar muito no nosso crescimento espiritual. E para a gente encerrar hoje, agora, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen fazer a nossa prece de agradecimento. Carmen, por favor. Sim.
Então, além dos agradecimentos da nossa amiga Rose, dessa obra magnífica e terminou de uma forma tão linda, né, que ele nos ensina no livro inteiro o que é a mediunidade, como desenvolvê-la, os cuidados, tudo que é necessário. E no final ele fala: a mediunidade é caridade. Porque muitas casas ficam preocupadas, não tem mesa mediúnica, não tem a comunicação, não tem isso. Meu Deus do céu, como ele terminou, como ele desenvolveu, realmente uma obra realmente magnífica mesmo, magnífica. E terminou de uma forma belíssima, belíssima, uma lição para todos nós aqui, que conhecemos a doutrina espírita e muitas vezes a gente tem certos desejos, certas coisas que a gente imagina que são mais importantes, né? Ah, mediunidade, quem é médium? Ai, uau, que maravilha, você é médium, você faz esse trabalho maravilhoso. Mas o que ele fala é que o trabalho maravilhoso é a caridade. É a caridade em ação, né? Então só temos a agradecer essa oportunidade. Todos esses anos eu não tinha nem ideia de tanto tempo que nós estamos com essa obra, né? Tanto tempo a gente estudando essa obra magnífica. Então só temos a agradecer a essa equipe, essa falange, esses espíritos amigos, esses amigos espirituais que estão conosco, nos incentivam, que nos inspiram ao estudo, ao conhecimento e, principalmente, o que é a caridade genuína mesmo, que é a nossa meta, o nosso propósito aqui nesse orbe, nesse planeta, nosso propósito como espíritas, como como filhos de Deus, e que Jesus está sempre conosco, nos abençoando, nos intuindo, nos inspirando. Então, só temos a agradecer. É, eu acho até que a gente está com um coração aí doído, né, da obra ter terminado, mas agradecimento imenso de todos nós aqui. Eu tenho certeza e compartilho comigo dessa oportunidade que tivemos de estar com essa obra nas nossas mãos, desenvolvendo e tanta coisa que aprendemos, tudo que vai ficar conosco no nosso coração, na nossa mente, e vamos levar para as nossas vidas, as nossas experiências e a nossa oportunidade de encarnação. Então, só temos a agradecer, graças a Deus. Graças a Deus. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, né? Que a gente possa, aqui na Casa de Francisco, continuar vivendo momentos tão emocionantes como esse, para mim, está sendo nesse momento. Sentindo aqui a presença dos espíritos amigos, tocando aqui o nosso coração, nos dando uma leve taquicardia, mas é muito bom. É a presença do amor, né? E eu acredito que todos vocês estejam envolvidos agora nesse momento tão belo, né? E que nós possamos continuar aqui estudando e praticando a caridade, a verdadeira caridade, que é colocar o amor em ação. Bem, meus irmãos, quando for assim 15 para as 6, nós retornamos para a nossa reunião de radiação para os nossos irmãos suicidas, tá bom? Eu vou fechar aqui, Denise, vou passar para você, depois eu abro, tá? Para poder. Um beijo no coração de todos e, mais uma vez, muito obrigado por esses 4, 5 anos, quase 5 anos de trabalho juntos e